Agora sim, Andresa. Entrei. Entrou. E aí, tudo bem com você? Tudo jóia. Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Tá me ouvindo aí? Muito direitinho? obrigada. A gente vai estar hoje falando um pouquinho de imunidade, né, Diogo? Não, pois é, assunto importantíssimo aí nessa época, né? Importante e super em alta agora nesse momento aí de pandemia, né? Exato. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo otimamente bem. E você, tá me ouvindo beleza? Tô ouvindo bem. Eu tô pegando. Então, esse barulho parece. eu vou... É o cachorro? Fez um barulho de cachorro. É um vídeo. Ah, então tá. Andresa, eu vou me apresentar primeiramente aí pra galera que não me conhece, seus seguidores. Sim. Então, meu nome é Diogo Rodrigues, eu sou professor de Educação Física formado há mais de 10 anos. Atuo atualmente com transformações de vida. Trabalho como personal, já trabalhei com treinamento, corrida de rua, natação, adoro musculação, mas hoje o meu foco é realmente transformar vidas, proporcionar que as pessoas tenham aquela transformação em termos de mentalidade, a transformação interna que entrega resultados, é aquela transformação que faz a pessoa sair do casulo e abraçar uma vida nova. Esse é o nosso propósito, Que legal. Essa é a nossa intenção. E aí, Andresa, agora é com você a palavra, se apresenta aí para a turma, seu currículo é extenso. Diogo, eu quero agradecer pelo convite, né? Eu sou nutricionista, trabalho com nutrição funcional e fitoterapia, tenho formação em coach também. Hoje a atuação do coach é bem dentro da nutrição mesmo, nada fora daquilo que eu trabalho, e tenho formação em terapia quântica também. Então, mas a gente usa isso tudo no bem-estar do paciente, né? Tá tudo incluso na consulta nutricional. Então, se a pessoa quiser fazer uma consulta, a gente usa esse conhecimento em favor do paciente, em favor dessa pessoa que está procurando o serviço da nutrição. E agora aí nessa pandemia, né, a gente tem trabalhado muito no digital também, fazendo consulta online, consultoria, desenvolvimento de projetos, muita live. Estou fazendo 3 vezes por semana, e às vezes dá 4, e dependendo dos convites dá 5, porque 3 vezes são as minhas lá no meu, né? E eu vou aceitando os convites e entrando fazendo live com os parceiros mesmo. Perfeitamente, isso aí, eu também estou nesse ritmo, Andresa. Trabalhando online, as academias, nós somos de BH, né? Então estamos aí na mesma Tudo região. Fechado, né, Diogo? E é assim que a gente imagina que vai ser a solução, né? E independente de concordância ou não, a gente sabe que é realmente um momento de reflexão, onde todos precisam manter este momento para buscar algo novo, né? As coisas não estão acontecendo como a gente gostaria, mas dentro do que é possível para nós, a gente vai fazer o melhor possível. Eu também estou nesse ritmo aí com as lives, tenho feito muitas lives aí, principalmente com as entrevistas com os alunos, os ex-alunos, as pessoas que perderam muito peso aí. Semana passada a gente contabilizou aí, semana passada nós contabilizamos mais de 200 quilos eliminados com as 3 alunos, um aluno e as 2 alunas que participaram comigo. Um perdeu 60, a outra perdeu quase 70 e o outro perdeu mais 70. Então, quase 200 quilos eliminados e, assim, trazendo essa boa nova, trabalhando a mentalidade dos alunos para motivar quem está em casa, né? Porque a galera, infelizmente, com esse lance de ficar em casa, academias fechadas, a gente sabe que a maioria do público que pratica esporte, quando não é a academia, o futebol, é a corrida, está impedido de poder treinar. Não está podendo fazer, né? E a solução que a gente tem é justamente levar aí a motivação, levar conhecimento neste momento para que as pessoas possam realmente, os alunos, os nossos amigos, possam se beneficiar de alguma forma e manter naturalmente a saúde. E é para isso que estamos aqui, né, Andresa? Exatamente. Eu estou fazendo aqui uma coisa que eu convido os participantes, todos os meus convidados da live e o pessoal que vai entrando, eu falo para fazer. Envia, pessoal, essa live nesse aviãozinho aí do lado, ó.
para várias pessoas da sua lista de contato, para chamar eles para assistirem o conteúdo, porque o conteúdo que a gente vai falar aqui é sobre imunidade. Exato. E como melhorar ou favorecer o sistema imune através da nutrição. Então, eu já mandei aqui, enquanto você estava falando aí, eu mandei para umas 20 pessoas aqui e fui encaminhando o convite, né? Faz aí também, se você está aí na sua casa, chama o seu amigo para assistir. A gente vai começar agora a falar sobre imunidade e o tema é super... Deixa eu só chegar um pouquinho para trás a minha câmera aqui. Aí, estava muito perto de mim. Você tá me vendo bem, tá, né? Tô perfeitamente. E a gente vai falar sobre esse assunto que é super interessante para fortalecer o sistema imune. Como que a gente faz para fortalecer o sistema imune? E é importante falar, né? Igual você colocou aí, que o pessoal está em casa e às vezes não faz atividade física e às vezes fica comendo muito carboidrato refinado, muito carboidrato mesmo simples e acaba ganhando peso, né? Hoje à tarde, graças a Deus, eu retomei os atendimentos e tudo com muita segurança, com muita qualidade, assim, toda a equipe paramentada, nenhum paciente encontrou com outro na recepção, sempre com intervalo de uma consulta para outra, e assim a gente vai voltando e a vida vai retomando. Mas eu fiz um curso esses dias para trás sobre marketing digital e a professora do curso ela estava falando que o que ia acontecer em 5 anos aconteceu em 60 dias, que é a explosão da mídia digital, né? Por quê? Porque a gente está precisando se reinventar, precisando trabalhar online. Eu também estou fazendo atendimento online, você também deve estar fazendo as suas consultorias online. Mas ainda assim a gente não sabe até quando nós vamos ficar expostos a essa pandemia. Então a gente precisa fortalecer o nosso sistema imunológico. E já podemos começar? Claro, vamos embora. Então tá, a gente precisa fortalecer o nosso sistema imune. E quando a gente pensa assim em sistema imune, a gente pensa em saúde. Primeira coisa, né? Saúde intestinal. A minha mucosa intestinal ela precisa estar íntegra para que eu fortaleça o meu sistema imune. A minha mucosa intestinal, as boas bactérias que colonizam o meu intestino, elas precisam estar se multiplicando, elas precisam estar em constante atividade para que ela possa exercer a barreira de proteção. Eu costumo explicar para os meus pacientes que o intestino ele tem microvilosidades, é como se fosse uma franjinha, e nessa microvilosidade a gente tem ali uma barreira de proteção que são as boas bactérias e que fazem a defesa dessa integridade intestinal. Quando chega o nutriente, ela permite a passagem daquilo que é nutriente, ele é absorvido, e quando chega algum patógeno ou agressor, ela faz a barreira de proteção, não permitindo essa passagem. Então, se o meu intestino está funcionando bem, eu tenho essa barreira de proteção ativa. Se eu tenho um intestino mais preguiçoso, se eu vou ao banheiro de 4 em 4 dias, 10 vezes só em um mês de 30 dias, eu tenho um prejuízo dessa proteção intestinal, dessa barreira intestinal. Então, quando eu penso em imunidade, eu tenho que pensar primeiro em fortalecer minha barreira intestinal. Eu preciso garantir que o meu intestino ele está colonizado com as boas bactérias, que são as bactérias probióticas, e eu preciso garantir a sobrevivência dessas colônias dando comida para elas, né? Como que eu faço para saber se eu tenho uma boa microbiota intestinal? A gente que é nutricionista, a gente fala que nós deveríamos fazer uso de probiótico, se não regularmente, pelo menos umas 4 vezes no ano, fazendo ciclos. Por quê? Porque tudo mata essas colônias boas de bactéria. Eu brinco, Diogo, que existe uma guerra a nosso favor em todo momento, inclusive no nosso intestino, entre o bem e o mal. As bactérias patogênicas
e as bactérias que não são as bactérias patogênicas e as boas bactérias, que são as bactérias que constituem a flora do intestino. Então, para eu garantir a sobrevivência dessa colônia, eu preciso estar recolonizando, porque, por exemplo, medicamento mata a barreira intestinal. Se eu fico tomando remédio para dor de cabeça, por exemplo, eu tenho um prejuízo nessa barreira intestinal, porque os remédios matam essa barreira intestinal, matam as boas bactérias, né? Medicamento anticoncepcional, o excesso de bebida alcoólica, o álcool também destrói a barreira intestinal. Então, para eu ter uma mucosa intestinal íntegra, eu preciso estar recolonizando sempre. Porque uma hora ou outra, as mulheres aí que tomam pílula ou que tomam medicamento de uso contínuo, por exemplo, para diabetes, para hipertensão, para o colesterol, esses medicamentos, eles destroem essa flora intestinal. Existe um prejuízo dessa flora. Então, eu preciso estar recolonizando. E aí, o nutricionista ele pode trabalhar para mim com um probiótico manipulado que a gente prescreve de acordo com a necessidade do paciente, né? Hoje tem cepas probióticas indicadas para vários tipos de tratamento, né? Existem cepas para enxaqueca, existem cepas que favorecem a síndrome metabólica no tratamento da síndrome metabólica, existem cepas que auxiliam no processo de emagrecimento. Então tem diversas cepas. O doutor nisso é o Murilo, que é um professor de nutrição excelentíssimo, que a gente está aguardando ele para uma live comigo também, nessa quarentena nutricional. Mas a gente pode mandar manipular, ou se eu quiser utilizar a cepa caseira, eu posso usar o kefir, que é uma cultura caseira, ou eu posso utilizar a kombucha, que também é o chá, com o Scooby, que é uma panqueca de micro-organismos, né? Ou eu posso usar o kefir de água ou de leite. Eu não sei, pessoal, aqui, se alguém conhece, tem familiaridade com o kefir, se alguém já usou. Desses três que eu falei, para minha vivência e experiência, o que é mais aceito é a kombucha. Só que é o que dá mais trabalho para fazer, né? A kombucha, todos eles são de fabricação caseira, mas a kombucha você tem que ganhar o Scooby, assim como o kefir você tem que ganhar a muda do kefir, da colônia, né? E você tem que cultivar. No caso da kombucha, ela é cultivada no chá e ela pode ser fermentada e gaseificada. Aí você tem que cultivar num lugar escuro, tampado, e tem que tomar muito cuidado, porque como são micro-organismos vivos, às vezes explode. Eu tive uma paciente... Interessante fazer um comentário aí, né, Andresa? Porque às vezes a gente vai falando assim, a informação bem técnica, mas só para simplificar e resumir o que você falou. Galera, o que a gente precisa é justamente reforçar as barreiras do nosso organismo, da flora intestinal, as bactérias boas, que são como se fosse o segurança da porta da nossa casa. Imagina só, a nossa casa tem um segurança porque a gente é famoso. Imagina, você é o Gustavo Lima, você é o famoso lá da Globo, o Pedro Bial, e tem um segurança na porta da sua casa, e você precisa filtrar quem vai entrar na sua casa. Se você não tiver esse segurança, muitas vezes ou você vai receber uma visita indesejada, e às vezes aquela visita que você está aguardando não vai conseguir entrar. Então, essa aqui fica a metáfora, né, Andresa? Do tratamento aí. Do probiótico. E aí eu vou só te fazer uma pergunta dentro disso aí também, que eu vi passando na tela aí, que a respeito desses probióticos, tipo Yakult, que é lactobacilos vivos, a pessoa perguntou se eles também... Eu nem vi. Eu acho que é muito fraco, né, eu acho que é muito fraco. Vou ensinar uma coisa para vocês. O lactobacilo, quando ele precipita, é porque ele já morreu. Então, quando você compra um produto pronto, que nem esse que você citou aí, que você olha o fundinho dele, o que que tem? Tem uma nata lá dentro. E o que que é aquela nata?
É justamente a parte importante que a gente precisa, né? E que tá morta. Porque quando o lactobacilo precipita, quando ele decanta, quando ele cai, é porque já morreu. Então, na verdade, naqueles lactobacilos ali, muitos já estão mortos. Então, a quantidade é insuficiente, sabe? A pessoa perguntou aí se a pessoa que vai no banheiro todos os dias precisa de probiótico. Sim, tá? Para estar recolonizando essa defesa intestinal. Para você estar colocando mais soldadinhos em ação ali. Precisa sim, principalmente se a pessoa toma remédio. Por exemplo, a gente que é mãe, né? Eu sou mãe, deve ter outras pessoas que são mães aí, pais que talvez estejam na live ou que vão nos ouvir depois. A criança, quando ela toma antibiótico, não só a criança, gente adulto também, o correto é sempre depois de um ciclo de antibiótico fazer o uso de prebiótico. Por quê? Porque essas boas bactérias elas vão morrer. E aí a gente perde muita bactéria com terapia com antibiótico. Elas morrem muito. Tanto é que o que o antibiótico dá, né? Diarreia. Então, naquilo ali, a gente perde muitas bactérias. Pode fazer iogurte em casa também, que é uma fonte natural de probiótico, tá? Pode, não tem problema não, Flávia. E aí, a gente pensando na imunidade, a gente precisa desses probióticos para fazer essa barreira de proteção. Com relação ao medicamento para verme, é legal a gente usar pelo menos uma vez no ano, né? A gente faz na consulta um exame de sangue e que a gente consegue avaliar se há ou não presença de verminose. E tem pessoas que aparecem muito no exame de sangue, sabe? E aí a gente orienta a pessoa a fazer uso pelo menos uma vez no ano desses vermífugos, que são muito interessantes também. E aí, pensando na imunidade, se eu colonizo o meu intestino com um pré-biótico, eu preciso dar comida para eles, né? Eu preciso oferecer um probiótico, que é a matéria-prima que as bactérias se alimentam. E aí tem vários tipos de probiótico, tem alguns manipulados, uns comprados prontos, como por exemplo a glutamina, ela serve de substrato energético para as boas bactérias, né? Elas se alimentam da glutamina, desse aminoácido aí que é bem abundante e que também pode ser usado como fonte de energia, por exemplo, para o treino. Mas, usando ela como probiótico, é legal consumir à noite, antes de deitar, ou de manhã, bem cedinho, tá? E aí as boas bactérias se alimentam. Existem outros alimentos que são fontes de pré-bióticos, também como a batata Yacon. A batata Yacon, ela possui um fruto oligosacarídeo, que é o FOS, que age na saúde intestinal e melhora a imunidade. Por que melhora a imunidade? Porque as boas bactérias se alimentam dele e elas se multiplicam. Então a barreira de proteção ela fica ativa. Tem uma turma entrando aí, Dora, um beijo para você, um beijo para todo mundo que tá chegando. Eu tô vendo só chegar, a Letícia, minha sobrinha, chegou também. A Kátia, minha paciente, chegou também aí. Então a batata Yacon é uma batatinha. Você consegue pegar para mim? A batata Yacon? Eu tenho aqui em casa, vou mostrar para vocês, porque é uma batata, gente, que a gente não usa ela cozinhando. É uma batata que a gente come crua, como se fosse uma pera mesmo. Você conhece, Diogo, a batata Yacon? Tô ouvindo falar agora. Talvez eu sei qual mas de nome. Vou mostrar aqui. Não, e ela é bem diferente daquilo que a gente conhece de batata. Legal. Ela é escura. Eu vou quebrar aqui. E ela é bem clarinha por dentro, olha. Show. E o sabor dela é como se fosse uma pera. E como que a gente come a Yacon? Ela tem uma nódoazinha, a gente descasca e come, por exemplo, agora aqui, se eu não estivesse na live, eu ia descascar e comer.
Sim. Ela tem um sabor parecido com o da pera, a textura parecida com a da maçã. E ela é fonte de fruto oligosacarídeo e que é um substrato energético para as boas bactérias do intestino. Um outro alimento que é super interessante para a saúde intestinal é a biomassa da banana verde, que a gente pode fazer em casa. Então, quando eu penso em melhorar a imunidade, eu preciso dar alimento para essas boas bactérias. A biomassa é super fácil de fazer, ela é rica em amido resistente. O que é o amido resistente? O carboidrato que não é digerido no meu estômago, no meu processo digestivo. E ele é digerido pelas boas bactérias do meu intestino. Então, por exemplo, se eu faço a suplementação com probiótico, ou se eu uso um kefir, ou se eu opto por usar uma kombucha, eu posso usar no dia seguinte, por exemplo, um suco verde, uma biomassa de banana verde, rica em amido resistente, porque ela vai servir de alimento para essas boas bactérias do meu intestino, tá? E a biomassa, como é que faz? A gente faz bem fácil de fazer. Você compra a banana verde. Se essa banana ela for orgânica, é melhor ainda. Por quê? Porque você não vai concorrer com os agrotóxicos, né? E aí você cozinha a banana verde na pressão em torno de 15 minutos. Deixa pegar a pressão, conta 15 minutos cozinhando. Higieniza bem as cascas e cozinha por 15 minutos. Desliga o fogo e aí ela vai estar quase soltando da casca por causa do processo de cocção. E você já tira, enquanto você faz isso, você põe uma água para ferver. Eu não gosto de usar a água da cocção da banana por causa do tanino. Eu acho que ela tem alguns compostos antinutricionais. Então eu pego a banana, coloco no liquidificador e coloco um pouquinho de uma água que eu botei para esquentar enquanto eu faço essa retirada da casca e vou batendo no modo pulsar. Tem que tomar cuidado, gente, para não queimar o liquidificador, porque fica como se fosse um purê de banana verde cozida. Então ele fica mais denso. E a biomassa, Andresa, você já viu a biomassa em pó que eles vendem? Essa daí você recomenda, não? Aí é a farinha de banana verde. A farinha também é uma boa opção caso a pessoa não queira ter trabalho de fazer a biomassa. Mas a biomassa, na minha opinião, ela é mais gostosa. Claro. Ela não tem sabor residual. A farinha já tem, mas a farinha também é fonte de amido resistente. É porque muitas vezes eles fazem a farinha com a casca também, então a farinha é mais escura. A biomassa é bem clarinha, na minha página tem essa receita que eu estou ensinando para vocês, na minha página tem. E aí depois que fica pronto a biomassa, você pode congelar em forminhas de gelo e depois desenformar e guardar num ziplock ou numa vasilha com tampa para não pegar gosto de geladeira. Como que eu uso isso, né? Eu uso num suco verde, eu uso num ensopado de legumes, eu uso no molho, que eu vou fazer qualquer molho para alguma carne ou para uma massa, eu posso colocar um cubinho ali que eu tô favorecendo a multiplicação da minha colônia gram-positivo no meu intestino. Voltando aqui, Diogo, só para falar, porque eu falei dos probióticos, a kombucha, que é um probiótico bem gostoso, que muitas vezes é fermentado e que a gente acha pronto para comprar, ela não pode ser usada por quem tem problemas tireoidianos, tá? Por quê? Porque ela é fabricada a partir do chá da Camellia sinensis. Seja ele o chá verde, seja ele o chá vermelho, o chá branco, o chá preto. E ela compete pelo mesmo local de absorção que o iodo. Então, ela pode atrapalhar a absorção dos medicamentos, tipo Puran, Sintroid. Então, a gente não prescreve o chá nem a kombucha, e nem o chá verde, nem o chá branco, nem o chá vermelho, nem o chá preto, e nenhum chá que é proveniente da Camellia sinensis, tá? Hipotiroideico não deve consumir. E hipertenso
também tem que consumir com moderação, que apesar do chá verde ter inúmeros benefícios, ele pode interferir na medicação e na pressão arterial. Então, ele pode fazer com que o hipertenso tenha picos de pressão e ele pode fazer com que o hipotiroideico tenha um descontrole ou um desequilíbrio na função tireoidiana. E a pessoa, às vezes, já usa remédio. Então, Dora, aí no seu caso, por exemplo, o chá verde e nenhum das classes da Camellia sinensis pode ser consumido. Então, por exemplo, o probiótico para você tem que ser ou manipulado ou ele tem que ser do kefir, de água ou de leite, não da kombucha, que tem como base a fermentação dos chás. Tá? E aí, voltando para a biomassa, é porque a gente vai falando, tem muita informação e uma hora é pouquíssimo. Mas aí, André, a gente vai... uma perguntinha. Pode. No caso, esse link entre justamente o fortalecimento dessa barreira das nossas bactérias do bem com o sistema imunológico que vai justamente melhorar em função dessas bactérias, ou aí vai vir um outro processo junto com ele? Não, em função dessas bactérias. É claro que uma boa alimentação, que a gente vai falar agora, favorece o sistema imune. Mas se eu não tiver com o meu local de absorção eficaz e em bom funcionamento, ou seja, se eu não tiver minhas boas bactérias trabalhando ali para absorver aqueles nutrientes que eu estou dando, não adianta nada. Então, eu preciso de uma boa alimentação, mas eu preciso de ter certeza da minha integridade intestinal. Preciso ter certeza que eu estou absorvendo esses nutrientes. Principalmente se eu faço uso de medicamento, que nem eu falei no começo, Os medicamentos, de maneira geral, eles destroem a flora intestinal. Por isso é que eu preciso de cuidar do meu intestino com muito carinho. E aí, pensando já também na pandemia, e que o aumento da ansiedade tem sido evidente, O pessoal está ficando muito ansioso. Se eu não tenho uma boa colônia de bactérias probióticas no meu intestino, 80% da produção de serotonina é a nível intestinal. Ou seja, se eu quero trabalhar minha ansiedade, eu preciso trabalhar meu intestino também. Então, olha como que o intestino é um órgão-chave para a imunidade, para a ansiedade, para a depressão. Inclusive, tem muitos estudos e muitas reportagens até que mostram, por exemplo, que a biomassa de banana verde ela é muito eficaz no tratamento da depressão. Por quê? Porque ela favorece a colonização das minhas bactérias intestinais. E se eu tenho uma boa produção e multiplicação dessas bactérias, eu aumento a produção de serotonina. E aí, se eu aumento a produção de serotonina, eu melhoro o bom humor e aí, consequentemente, eu minimizo as crises de estresse, de ansiedade, de depressão. Então, assim, eu já vi matérias grandes de reportagens falando assim, eu fui curada da depressão com a biomassa de banana verde. Então, a biomassa é um santo remédio. Sim, perfeitamente. E eu gosto muito dessa linha, da biomassa, por exemplo, dela se você fizer um bom preparo, igual você recomendou, o sabor residual, ela pode ser utilizada para fazer aqueles doces, tipo doce fake ali com cacau, com um ali de repente isolado, alguma coisa que seja saudável, com um bom sabor. E automaticamente, assim como a biomassa, todos os probióticos que você citou, a própria glutamina também, eles vêm então naturalmente como se você estivesse dando ali as espadas, os escudos para os nossos guerreiros do bem trabalhar a nosso favor, É muito interessante. E esse é um detalhe que muitas vezes passa batido, Porque a maioria das pessoas
A maioria das pessoas eu vejo assim, você deve ver isso mais do que eu, porque eu vou atuar diretamente com essa parte de alimentação. Mas eu vejo muitos alunos que chegam até mim falando, poxa, eu tô me alimentando super bem, Diogo, eu tô comendo muita fruta, muita verdura, muito legume. Ou seja, a pessoa está trazendo os micronutrientes que são importantes, as vitaminas C, vitamina D, ferro, todas as vitaminas. Mas aí é que tá, galera, a Andresa falou, sabiamente falou tudo. Se você não tiver aquele veículo de capturar essas boas vitaminas e não tiver como utilizá-las dentro do organismo, não adianta nada você comer. Então a primeira coisa é a gente regular esse fluxo de entrada e principalmente para não absorver aquilo que a gente não deseja, né, Andressa? Então, Por quê? Porque as bactérias patogênicas, elas se multiplicam com tempo e com temperatura, numa velocidade muito rápida. Então, por exemplo, se eu não tenho uma boa defesa, o que vai ficar lá? As bactérias oportunistas, e elas vão se multiplicar. E quando elas se multiplicam, elas liberam toxinas. E intestino é local de quê? De absorção. Então, a gente absorve essas toxinas liberadas por essas bactérias patogênicas, e aí a gente começa a ter vários outros probleminhas, inclusive o enfraquecimento do sistema imune, tá? E aí, partindo para a área da alimentação, né, a gente já melhorou o intestino, então a gente vai melhorar a absorção, e aí agora a gente vai cuidar da qualidade da minha alimentação. Existem várias classes de nutrientes que vão favorecer o sistema imune. E tem alguns nutrientes específicos que são ótimos para a imunidade, como por exemplo a vitamina C, como por exemplo o zinco, como por exemplo a vitamina D, o ômega 3. Tudo isso favorece o nosso sistema imunológico. Todos os vegetais verdes escuros, porque eles são fontes de ácido fólico, de magnésio, de vitamina A e de zinco. Todos esses nutrientes trabalham na vida útil das células. Então, eles ajudam na vida útil da célula e na renovação celular, e eles participam da formação dos glóbulos brancos, que são responsáveis pela defesa. Então, assim, todos os vegetais verdes escuros, couve, rúcula, agrião, brócolis, né? Às vezes tomar um copo de suco verde ajuda, porque a gente consegue, por exemplo, colocar uma fruta fonte de vitamina C, o abacaxi, ou a laranja, ou o maracujá, ou o limão, uma folha verde escuro, que nem a couve, o gengibre, porque o gengibre, ele tem uma ação bactericida muito importante por causa do gingerol, né? E ele tem muitas doses de vitamina C também, de vitamina B6. Então, ele pode ser adicionado nesse suco. E aí a gente trabalha também uma termogênese, uma leve termogênese, né? E ele, aqui nesse caso, o foco nem é termogênese, o foco é imunidade. Então, por exemplo, a gente coloca um gengibre com um abacaxi que tem enzima digestiva, e aí para a Flávia que está com gordura no fígado, olha que receita bacana. Um gengibre com um abacaxi que tem enzima digestiva, com uma couve que é rica em magnésio. Bato isso no liquidificador, posso fazer com água como base ou com chá como base. Eu gosto muito de passar para os pacientes suchá. O que é isso? É suco e chá misturados, né? Então eu faço um chá, deixo ele gelar e no lugar de colocar água nesse suco, eu coloco chá. Aí por isso que chama suchá. Então, por exemplo, um chá de capim-cidreira, que é ótimo para ansiedade, que dá uma acalmada, com uma fatia de abacaxi que tem enzima digestiva e é rica em vitamina C, com um pedacinho de gengibre e uma folha de couve. Esse chá, ele é ótimo para a imunidade, esse suchá, que é esse suco verde feito com chá de capim-cidreira. Mas ele pode ser feito com água também, tá? E tomar todos os dias de manhã. E se eu tiver em casa, eu ainda posso colocar um pedacinho de batata yacon nele, para ser fonte do fruto oligosacarídeo para as bactérias comerem ele. E posso tomar no café da manhã, por exemplo, com um ovo caipira.
um omelete de um ovo caipira com espinafre, que também tem fonte de magnésio, de zinco, de vitamina C, de ácido fólico. Olha só, nutrição total no prato, né? O ovo caipira, fonte de colina, ótimo para memória e ótima fonte de zinco também, que é excelente para o sistema imune. E aí pensando, o espinafre ajuda no ganho de massa muscular. Então é uma refeição low carb e que vai me dar energia e saciedade, tá? Porque a proteína ela sacia e a fibra também. E qual que é o carboidrato que eu tenho nessa refeição? O abacaxi, que é um carboidrato com uma carga glicêmica não tão alta, mas que vai me manter bem. Por quê? Porque essa refeição está equilibrada. Então, uma refeição ótima para a imunidade. Você ia falar? Na verdade, é só complementando o seu raciocínio mesmo, que esses alimentos todos que você citou, todo esse preparo, o chá mesmo, ou o suco verde, ou as folhas verdes escuras, elas todas somadas, principalmente numa primeira refeição, às vezes num suco, igual você falou, no chá, o momento é ideal, né, Andresa? Porque você passou a noite em jejum, o seu intestino está livre, você está sem nada no estômago, a gente espera, né? A não ser que você tenha comido um churrasco na noite anterior, uma feijoada. Tá limpinho. Não é o caso. Mas aí ela está preparada, o organismo dela está preparado para receber esses nutrientes e fazer o melhor com eles. Mas aí fica também a dúvida, pode ser utilizado entre refeições? O melhor a gente sabe que é no primeiro refeição ou na dia, mas também pode ser utilizado, né? A gente pode colocar, por exemplo, esse suco verde. Eu passo muito para os pacientes que falam que eu não gosto de jantar, eu não janto. Ok, então nós vamos comer uma salada líquida. É claro que se comesse a salada seria muito melhor, mas se você fizer um suco verde à noite, comer com uma proteína leve, seja um ovo cozido, seja um peixe, seja um franguinho grelhado, um omelete, também é uma boa pedida, tá? Exato. E uma outra coisa, pensando na alimentação para as boas bactérias, a gente pode colocar no suco um pouquinho de glutamina, se a pessoa não tiver batata Yacon, porque a glutamina é substrato energético para as boas bactérias. A Roberta perguntou aí que após fazer o chá, em até quanto tempo eu tenho que usá-lo? No máximo em 24 horas, Roberta. O que você pode fazer? Não deixar em infusão mais de 10 minutos, tá? Planta e flor a gente nunca ferve, é só infusão em no máximo 10 minutos. Casca, pau, raiz e fruto a gente pode ferver. Vou dar um exemplo. Quero fazer um chá de maçã com canela e hibiscos. Eu vou ferver o pau da canela com a maçã, vou desligar o fogo e vou colocar a flor do hibiscus e deixo em infusão em no máximo 10 minutos. Depois de 10 minutos a gente começa a extrair a parte tóxica dessa planta, então não é legal. E depois de 24 horas desse chá pronto, ele vai perder suas propriedades porque muitos nutrientes vão embora com o tempo de exposição. A Rosane perguntou aqui também se tomar ômega 3 e vitamina D direto faz mal. Olha, o ômega 3 não pode ser tomado direto, tá? Existe um estudo que mostra que o excesso de ômega 3 pode comprometer a saúde. Mas esse excesso é excesso mesmo, tá, pessoal? 2 comprimidos, 2 cápsulas de ômega 3 por dia não é excesso, até porque a gente utiliza essa gordura boa para várias coisas no nosso organismo. Então, sem medo. Com relação à vitamina D, o interessante é dosar os seus exames, tá? Mas como a absorção está muito comprometida por causa dessa alteração na microbiota intestinal, se você mora num lugar frio, por exemplo, você pode usar. Mas o interessante é que a gente dose no exame. E lembrando que o valor de referência bom e ótimo para a vitamina D é acima de 30, o bom, tá? O ótimo é que ela fica em torno de 50. E aí quando a gente dosa no consultório, eu doso no consultório a vitamina D, nossa, dificilmente eu pego alguém com ela em 30.
tá? Quando a gente pega um paciente com a vitamina D em torno de 40, 50, nossa, a gente até bate palma, porque com certeza essa pessoa fez suplementação. Porque quando a gente pega sol, por exemplo, na praia, o bloqueador solar não deixa essa absorção ser muito eficaz. Tá? Se a pessoa tem 50 de vitamina D, é ótimo, gente. Principalmente se for uma pessoa muito ansiosa. Porque a baixa de vitamina D piora os quadros de ansiedade. A Gigi tá perguntando se a live vai ficar salva, Diogo. Você vai deixar salva? Claro, com certeza. Depois eu vou pegar. No YouTube também. Isso, vou pegar também para botar no YouTube, tá? Uma outra coisa muito bacana, gente, para imunidade é o selênio. É um mineral encontrado na castanha do Pará, tá? E aí, o legal é a gente falar que o selênio, Lisli, 19 tá muito baixo, você deve ter mais ansiedade, não tem não? Fica mais ansiosa, mais agitada, tem que repor essa vitamina D, tá? O suco, posso fazer uma quantidade maior de suco e congelar? O suco não. O que eu te aconselho a fazer? A polpa do vegetal verde escuro, tá? A do Paulo Mendes ficou salva. Me chama que eu te mando, tá, Gigi? Pra você assistir, mas depois eu vou colocar no meu canal do YouTube. Mas ela tá aqui no meu Instagram. O que eu oriento a fazer, gente, pra fazer o suco pra ficar mais fácil? Cortar o abacaxi e congelar já fatiado. Porque aí se você chega cansado do trabalho, você chega lá no congelador e faz assim, ó. E aí solta esse abacaxi um do outro, tá? A couve, você pode congelar a folha de couve. Se for orgânico, você pode usar o talo. Se não for orgânico, tira o talo. Por quê? Porque o agrotóxico concentra no talo, tá? Então você pode congelar a folha para não ter perda de nutriente por causa do metal do liquidificador, ou você pode fazer uma polpa, sim, dessa couve. E aí o que você faz? Um pouquinho de água, faz uma polpa bem grossa, coloca na forminha de gelo, e tem que ser polpa grossa, gente, não pode ficar da cor do alface, tem que ficar verde escuro mesmo, tá? E aí essa polpa você bate e coloca ou na forminha de gelo ou no saquinho de chup-chup. Aí na hora de você fazer o suco, você coloca esse gelinho verde bem concentrado, tá? O abacaxi que você deixou congelado lá e coloca água, o chá e um pedacinho de gengibre e bate, tá? Falando do selênio, eu fico aqui no horário que tem tanta coisa legal para falar e o tempo é curto, né? Não, o selênio. Preocupada, Andressa, porque essa é só a primeira e nós vamos fazer uma outra live que a galera hoje mesmo no meu direct falou, não, bacana demais. E que legal. Pode ficar tranquila, o espaço é todo seu. Ah, obrigada, Diogo. Não precisa apressar sua conclusão, não, fica à vontade. Tá bom. A castanha do Pará, gente, o selênio, ele ajuda na diminuição dos radicais livres, tá? Radical livre, ele é promovido pela célula em estado de estresse, é produzido na própria respiração. Todos nós temos produção de radical livre. Qual que é o problema do radical livre? É que, por exemplo, muita gente toma caldos de radical livre quando toma refrigerante, por exemplo. Que aí é um radical livre que o corpo não está precisando, não está pedindo e a gente está ingerindo. Ou a poluição aumenta essa produção de radical livre. E o selênio é um ótimo antioxidante. Então a castanha do Pará, para a imunidade, ela é excelente. Mas aí vem uma observação que eu preciso fazer com vocês, né? O ideal é a gente consumir 2 por dia. Por que 2, né? A nutricionista virou meme por causa das 2 castanhas do Pará. Eu explico. O solo do Pará tem muito selênio. E o excesso de selênio, assim como ele é positivo como antioxidante, o excesso causa uma doença que chama selenose. E a selenose, ela pode dar os sinais e sintomas, né? Queda de cabelo, unha fraca e quebradiça, descamação na pele. Então, assim,
Castanha do Pará, a do Pará não pode comer igual pipoca. Todas as castanhas têm uma gordura boa e elas engordam. Mas se você quiser comer, por exemplo, nozes igual pipoca, você pode até comer sem preocupar se você vai engordar ou não, porque engorda, né? Mas a do Pará, além de engordar, ela dá uma contaminação por esse mineral que é o selênio. Por isso, a gente não pode comer mais que 2, entendeu? Então, assim, 2 por dia, você fortalece o sistema imune, você ajuda na saúde da pele e do cabelo, porque ela é antioxidante, então ela diminui a produção de radical livre, ela combate essa produção em excesso de radical livre. Mas 2 por dia é o suficiente, é aquilo que o nosso corpo precisa. Tá? Andresa, e uma outra, eu acho que ficou claro aí o raciocínio, se você quiser comentar, que eu vou só fazer uma outra pergunta que é bem pertinente, porque a gente sabe aí que a turma, principalmente com essas lives aí dos sertanejos, o pessoal tá gostando bem de tomar uma bebida alcoólica, né? Nossa, então, demais. Com relação a essa questão aí, flora intestinal, bactérias intestinais, demos toda a dica. O que você falaria assim para a pessoa evitar comer, além dos remédios, igual você já falou? Por exemplo, consumo excessivo de álcool, consumo excessivo com de certeza. Bebidas gaseificadas. Então, isso fala aí tudo aí. Agora, então. O álcool, além dele, ele piora a imunidade, né? Porque ele destrói a flora intestinal. Então, assim, com relação ao álcool, menos é mais. Quanto menos, melhor. Refrigerante, de jeito nenhum, gente. Tenta tirar o máximo que vocês conseguirem. Faz um propósito com Deus, um propósito com você mesmo, com a sua saúde. Tenta tirar, porque quanto menos refrigerante, melhor. E se a pessoa for muito viciada, o que a gente ensina no consultório? É o que eu ensino, porque eu tenho um filho de 13 anos, ele ama Guaraná, ama. Mas estamos num propósito e ele não está bebendo, tá firme. E aí o que eu falo com ele? Meu filho, quando você der muita vontade, aí compra uma água com gás, compra um suco de uva integral e mistura o suco de uva com água com gás. Tapeia o cérebro, como se estivesse bebendo uma Fanta uva, mas está bebendo suco de uva puro, natural, integral, cheio de resveratrol, que é ótimo para a saúde do coração, e não está bebendo refrigerante. Outra coisa que pode fazer... O suco de uva integral é melhor do que tomar vinho, né? É melhor do que tomar vinho. Agora, da classe das bebidas alcoólicas, o vinho é o que que traz mais benefícios, né? Que não tem caloria vazia, porque tem as suas propriedades nutricionais por causa da uva. Então seria interessante, desde que com moderação, né? Eu estava conversando aqui em casa, a gente estava conversando no café com a minha filha, e a gente estava falando isso. O problema do brasileiro é que ele não sabe ter essa palavrinha, moderação, na hora de beber. O brasileiro, ele tem muita dificuldade, quer beber tudo de uma vez só. E ainda mais nesse momento, né, Andresa? Eu vejo muito esse movimento das pessoas por justamente não poderem sair, por ter de ficar em casa nessa quarentena compulsória. E a pessoa que estava acostumada a uma vida social, de sair, às vezes beber um pouco com os amigos, eu tenho visto muito das pessoas às vezes bebendo mais. Eu até, curiosamente, eu fui ao mercado outro dia fazer umas compras e conversei com a gerente do supermercado, ela estava lá. E ela falou que a venda de bebida alcoólica do supermercado aumentou, por incrível que pareça, que as pessoas... Ou seja, o povo está bebendo em casa. Sim, então, não estou falando que isso é uma regra, mas pelo menos aqui na região, em Belo Horizonte, a gente sabe que tem muito essa cultura, por exemplo, de bar, da pessoa beber. Então, aqui a falta de uma praia, né, o pessoal vai pro bar. Mas me fala o seguinte, esse processo justamente do excesso de bebida alcoólica é o próprio álcool que acaba destruindo essas bactérias boas? As boas bactérias, sim. Ou é o processo de eliminar o álcool que faz com que elas sofram? Aí já é um pouco mais detalhado, né? O processo de eliminar o álcool, além de fazer com que elas sofram, altera o fígado também, né? Mas o próprio álcool, ele destrói as boas bactérias.
Então, assim, o pessoal que está em casa, que quer cuidar da imunidade, modere no consumo de álcool. E se tiver que escolher, escolha o vinho, porque o vinho não é caloria vazia. A cerveja não tem nada, né? É só caloria mesmo. Porque qual nutriente que ela me agrega valor nutricional? Nada. Exato, pois é. E o vinho já também tem. E é legal também, justamente, né, Andresa, nessa linha de raciocínio, complementar, igual eu tô vendo aí que a Carmen tá perguntando, água com gás. Água com gás, você vê algum problema no consumo de vez em quando? Eu já vi alguns artigos científicos falando da diminuição de sinapses neurais na presença de gás, mas até que ponto você acha que isso pode ser mal, bom? É um copo de água de gás, 1 litro? Eu acho que é válido. Principalmente ela falou aí que a água com gás e o suco tira a vontade de tomar refrigerante. Então, assim, eu acho que é super válido se for para substituir o refrigerante. Show, exatamente. Porque é água, né? Tem o processo ali da gasificação, mas é muito melhor do que você tomar um refrigerante. E eu trouxe aqui para mostrar, Diogo, uma receitinha caseira para aumentar a imunidade, tá? Porque eu tô vendo aqui que a gente tem 5 minutos e aí eu quero mostrar para vocês. Ó, peraí. A gente faz assim, ó. Isso aqui é espirulina, tá, pessoal? Espirulina é uma alga. E eu compro a granel, você pode comprar a granel, você pode mandar manipular, e ela é rica em ácido fólico, em magnésio, em selênio, em zinco. E aí o que eu faço? Uma colherzinha, essa colher tá grande, tá? É uma colherzinha de café, que é pequenininha, eu trouxe aqui só pra você ver. Uma colherzinha de café da espirulina, meio limão espremido, rico em vitamina C. Então olha o combo que a gente está fazendo, ó. Ácido fólico, magnésio, manhã, né? Zinco, selênio. De manhã, mas você pode tomar à noite também, antes de dormir, tá? Não tem problema. Então, ó, ácido fólico, zinco, selênio, magnésio, tudo tem na espirulina, tá? Uma colherzinha de café, deixa eu tampar aqui, de glutamina. Uma colherzinha de café de glutamina. A glutamina e o limão eu já tenho aqui, hein? Isso. Você tem açafrão aí? Não, açafrão não, o meu acabou. Comprar. Pode colocar açafrão ou não, tá, pessoal? Eu coloco açafrão também. Então, isso aqui também, Paula, Carlos. Isso aqui também, Carlos, é ótimo para gordura, para esteatose hepática, tá? Que é esse shot que eu tô ensinando. Uma colherzinha de café de açafrão, 20 gotinhas de própolis. Aí, o que você faz? Você espreme o limão, coloca o açafrão, a glutamina, a espirulina e o própolis e faz um shot, ó, que é isso aqui. Que é uma pequena bebida antioxidante. Olha o açafrão aqui no fundo, tá vendo? Aí se você vê que concentrou no fundo, mistura, tá? Essa aí tá... Eu vou beber. Essa aí vai ser anti-corona, hein? Desse jeito que essa receita aí é violenta. Excelente isso aqui. Sai fumaça. E aí a gente bebe. Eu vou beber pra vocês verem que é possível beber, ó. Deixa eu ver se você vai fazer careta, hein? Que se você fizer careta, tem um pouquinho de pinga aí dentro. A boca fica verde de espirulina, é azedo, aí depois você bebe um pouquinho de água. E o sabor predominante fica o do limão? Do limão. O do limão. Ela não dá muito gosto, não, que o açafrão eu sei que dá um gostinho mais forte, né? O açafrão, a espirulina é mais gostosa do que o açafrão, na minha opinião, tá? Aham. Tudo isso aqui tem um quê e um porquê. Mas se a gente puder resumir, isso aqui é excelente para a imunidade, tá? O açafrão, esse aqui que eu usei é orgânico, é até da Cláudia, da Viver Bem Orgânico, entrou aí agora. Se eu for tomar ele junto com limão sozinho, eu vou achar horrível, Andresa. Então eu prefiro misturar ele com a espirulina. A espirulina é uma alga, gente, então ela tem cheiro de alga e tem gosto de peixe.
Aí dá uma estabilizada, né? O açafrão realmente é forte. Mas quando você coloca o limão rouba a cena. Eu não conseguiria tomar isso tudo se não tivesse o limão. Mas misturando esse combo, eu consigo tomar numa boa. Própolis são 20 gotas. Agora, o que eu menos gosto nesse shot é do tal do própolis, porque eu não gosto de própolis. Mas eu tomo. É igual eu falo aqui em casa, eu falo com meus meninos, ó, para de show que a Xuxa é loira. Nós não, vamos tomar. A espirulina você consegue comprar fácil, porque todos os outros aí é fácil de comprar, né? Fácil, Diogo. Geralmente eu compro em loja de produto a granel, tá? Mas você acha ela encapsulada, assim. Eu tenho pacientes que têm muita dificuldade de tomar qualquer tipo de própolis, cara. Pode ser o alcoólico ou pode ser o aquoso. Agora, se a pessoa tem esteatose hepática, é melhor ela consumir o aquoso do que o alcoólico. Agora, lembrando o seguinte, que a pessoa que tem esteatose hepática, ela fala assim, eu não tomo própolis não, porque é alcoólico. Mas bebe. Ô, Andressa, então, nós estamos aí a 2 minutos do final. Tá terminando. Eu quero realmente te agradecer imensamente por ter participado. Conseguimos. Ficou bem claro aí para todo mundo todas essas formas de turbinar a imunidade. As nossas bactérias boas, a nossa imunidade vai ser turbinada a partir daí. E eu quero, naturalmente, teve outras perguntas que não deu para responder, até a do rapaz aí falando da esteatose. Galera, nossos canais... falei. Mas eu falo assim, que eu, por exemplo, eu tenho uma videoaula de 30 minutos falando só sobre esteatose hepática. Vamos tirar uma foto, Diogo? Pode também, dá um print aí. Então gente, faz um print aí, se você gostou dessa aula, posta no seu stories, me marca o Diogo, tá? Vamos dar um sorriso aqui pra vocês fazerem um print. E aí convidar todos para participar das outras aulas, tanto no meu canal do YouTube, que é Diogo Rodrigues TE, quanto no da Andresa. Essa live eu vou subir ela no YouTube até o final de semana. Ela vai ficar 24 horas e eu vou subir ela lá depois. Eu vou pegar ela também. E nós vamos marcar uma parte 2 dessa aula, porque foi sensacional. Eu gostei muito. E depois, de repente, a gente pode fazer com outros temas também. Eu vou deixar sempre o espaço aberto. Adorei, agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. Deixa o seu recadinho final aí de 30 segundos pra galera. Gente, amanhã eu tenho live sobre óleos essenciais às 20 horas com a Karine Rocha aqui no meu Instagram. E na sexta-feira com o professor Marcelo Carvalho sobre ganho de massa magra e emagrecimento também às 20 horas. Então eu aguardo vocês amanhã aqui no Instagram da Nutrição Funcional BH e na sexta aqui também. Um beijo grande. Diogo, muito obrigada, viu? Foi um prazer. Andresa, eu que agradeço mais uma vez pela presença, pela participação, por dividir seu conhecimento com todos nós. E pode ter certeza que o que depender de mim, nós vamos fazer uma segunda, uma terceira e várias rodadas aí. Valeu? Maravilha! Obrigada, viu? Galera, obrigadão a todos aí. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.